Que só está começando. E agora são 5 horas e 37 minutos. Nós vamos começar o nosso jornal com imagens revoltantes, né? Uma mulher foi agredida por um catador de materiais recicláveis na frente de um estabelecimento em Águas Claras. Quem vai trazer os detalhes ao vivo é Anne Elza Milhomem. Anne, me conta toda essa história, porque, olha, a imagem é revoltante. Será que não tinha nenhum homem ali para poder tentar proteger essa mulher no momento em que esse vagabundo age e agride essa mulher na saída desse estabelecimento comercial? Mais uma vez, boa tarde para você, conta tudo. Oi, Tony, mais uma vez, boa tarde para você e a todos que nos acompanham. Bom, na verdade, Tony, ninguém esperava que essa agressão ia acontecer, né? Até porque essa vítima, eu conversei com ela mais cedo, fui até o estabelecimento, onde ela mesma relatou que frequenta há quase 10 anos, é um estabelecimento de amigos dela, inclusive, né? Os funcionários desse local, é uma distribuidora de bebidas que fica em Águas Claras, então essas pessoas que trabalham ali são amigos dela. E tudo começou por conta de uma caixinha de som. Ela teria recebido ali uma informação dos próprios funcionários que a caixinha de som dela teria sido furtada do local por esta pessoa que vive em situação de rua. Inclusive, é importante a gente narrar essas imagens, né, porque elas são realmente chocantes. Sempre que a gente percebe uma mulher sendo agredida dessa forma, né, como você mesmo disse, uma forma extremamente covarde, é sempre muito chocante para toda a sociedade. Então, a gente percebe que ela está dentro desse estabelecimento, ela até sai, e ela não estava esperando, porque ela sai conversando, de fato, com alguém. Então, quando ela sai, que ela fecha a porta, ela recebe em cheio esse tapa no rosto, ela cai no chão, outras pessoas saem, outros funcionários saem ali, acabam a ajudando e esse homem que vive em situação de rua acaba fugindo. Ela também relatou que ele é um catador de recicláveis ali do local, frequenta esse local há algum tempo, outras pessoas já viram ele ali, ela mesma já viu esse homem outras vezes ali, ela nos relatou que os próprios funcionários já deram até marmita para ele, dinheiro, então era uma pessoa que vivia ali na região e que nunca tinha causado esse problema. Mas eu conversei com ela, como eu disse, ela relatou um pouco mais, trouxe a versão dos fatos dela. Vamos ouvir? Eu fui cobrar uma caixinha de som que tinha sido furtada aqui na loja, não apareceu o boletim de ocorrência, enfim. Só que depois o funcionário da loja tinha falado pra mim que não era ele, só que nisso eu fui cobrar, realmente. E ele pegou e falou, não fui eu. E o funcionário da loja pegou depois e falou pra mim, não é ela, não foi ele. Na hora que eu fechei a porta, ele pegou e veio com um tapa, que foi a hora que eu levei o tombo. E ainda furtou o meu óculos de grau. Tony, depois disso, ela acionou a polícia, né? Isso, ela até me mostrou o registro telefônico. 10 minutos depois do fato, quando ela se reorganizou ali, ela acionou a polícia militar. A polícia, inclusive, levou 40 minutos para chegar ao local. Mas, enquanto isso, apesar dos funcionários terem ali socorrido ela, né, ter afastado esse homem dela, ele ficou ali próximo a um restaurante que fica bem ao lado dessa distribuidora de bebidas e a todo instante ele ficava pedindo uma faca para matá-la. Então ele ficava ameaçando essa vítima a todo instante. Imagina, 40 minutos essa mulher permaneceu ali até que a polícia chegasse, com medo do que esse homem poderia fazer, invadir esse estabelecimento e até mesmo atentar contra a vida dela. Tony? O que faltou nesse caso aí, olhando as imagens, essa covardia insana desse catador de recicláveis, certamente em situação de rua, eu até posso imaginar que as pessoas ali por perto, que já o conhecem, devem ter um certo receio, um certo medo. A polícia sempre diz que essas pessoas sempre andam ali carregando uma faca na cintura, muitas das vezes a gente não sabe. Mas faltou alguém com um bom porrete na mão para descer o porrete, como dizia lá na minha terra, na muleira de um vagabundo desse. Porque é inaceitável esse tipo de agressão contra uma mulher. Se a gente já acha um absurdo uma agressão contra um homem, uma agressão gratuita como essa que nós estamos vendo aí, imagina contra uma mulher.
né, que é bem mais frágil do que o homem. Faltou alguém com um porrete para descer o cacete nesse vagabundo. E aí ele iria aprender o quanto que é bom tomar um tapa bem dado. Ah, mas meu amigo, talvez ele jamais voltasse a agredir uma mulher. Porque se tivesse alguém ali disposto a revidar, ele não voltaria a repetir. Mas é aquela história, o cara bate uma vez, bate outra vez, bate 3 vezes, e só agora nós tivemos o flagrante por meio de uma câmera de segurança. E ninguém faz nada. Ela registrou a ocorrência, a polícia conseguiu identificar esse agressor, Anne? Tony, ela registrou o boletim de ocorrência, inclusive, ela, de acordo com ela, né, ela conseguiu uma medida protetiva contra ele. É claro que, como eles não sabem o nome, ele também é uma pessoa que vive em situação de rua, não sabe o nome dele, e como ele também é uma pessoa que vive em situação de rua, fica mais difícil da polícia encontrá-lo, mas, segundo ela, ela tem amigos na polícia que relatou que está procurando por esse homem, e ela, inclusive, disse também que já encontrou, já ficou sabendo que ele está ali realmente nas redondezas ali, nas proximidades de Águas Claras. Ela até comentou com a gente, Tony, ela até comentou comigo, na verdade, que uma outra mulher teria relatado também que teria sido agredida em uma outra ocasião por essa mesma pessoa vivendo em situação de rua. Nesse caso, a gente não sabe se um boletim de ocorrência foi registrado contra ele, porque isso também é importante, né, Tony, até para a polícia tomar ali as devidas providências. E ela também relatou um sério problema, né, dessas pessoas que vivem ali nessa região de Águas Claras, que, de acordo com ela, era uma região muito tranquila, mas que agora também está enfrentando esses problemas. A gente preparou um trecho da fala dela, vamos ouvir. É furto de carro, de roda, de lojas. O tempo inteiro a gente vê isso aqui em Águas Claras, a gente tá com medo, porque Águas Claras não era dessa forma. Eu saía assim, andava 3, 4 horas da manhã na rua, numa segurança total. Hoje não. Hoje todo mundo tá enclausurado, enquanto isso os bandidos estão soltos. E a gente não pode viver isso. E é um problema social grave, né? E que vem se avolumando, né? Em toda grande cidade, em todo grande centro urbano, o volume de pessoas em situação de rua, o volume de pessoas que acabam utilizando do catar recicláveis como desculpa ali para estar na rua, atrás de uma pedra de crack, de uma droga qualquer, para poder se manter no meio da rua. É um problema realmente que cada vez mais as cidades vão enfrentar. O Estado precisa agir, porque a gente sabe que esse cara aí não é tão difícil da polícia localizar. Há relatos de que ele vive rondando a região, que ele vive ali naquela área, rondando aquela quadra ali de Águas Claras. Ele está sempre por ali. Então seria muito simples da polícia dar uma paradinha ali, fazer uma busca, vai encontrar esse vagabundo. Agora, o que fazer, né? O que fazer? Ele vai ser acusado de lesão corporal, simplesmente vai assinar um termo e vai embora. E vai voltar para a rua. E a justiça não encontra ele porque ele não tem endereço fixo. Então o cara tem que ficar preso, porque não tem outra solução. Se for deixar o cara solto, ele vai continuar agredindo outras pessoas, porque, conforme você trouxe aí, Anne, já tem relatos de outras agressões. Até quando a sociedade vai ficar tendo que aguentar esse tipo de coisa no meio da rua, sem poder transitar com essas pragas soltas agredindo as pessoas? Sim, Tony, e olha, ela relatou, ela me disse que está com medo, né? Tanto que ela não quis se identificar nessa entrevista que ela nos deu, justamente porque ela está com medo do que esse homem pode fazer. A gente traz diversos relatos aqui no Brasil Urgente, frequentemente sobre esse tipo de caso. Muitas vezes, essa foi uma situação banal, que não tinha necessidade de acontecer dessa forma, desse homem agredir essa mulher dessa forma, mesmo que ele tenha sido acusado ali injustamente, não tem justificativa dessa agressão. Então,
a gente traz esses relatos aqui no Brasil Gente, esses casos, né, frequentemente e realmente agora a gente precisa aguardar a polícia, né, a ação da polícia na busca e na localização desse homem, até para que a população de Águas Claras tenha um pouco mais de se sinta, né, pelo menos segura, Tony. É exatamente, porque o que não tem é segurança, né? Já que esses moradores, essas pessoas em situação de rua, catadores de recicláveis, que vivem ali na rua, atrás de uma pedra de crack, muitos deles, não vou dizer todos, tem pessoas assim que realmente não têm condições, que estão na rua porque não tem um local para ficar, não tem emprego, está numa situação difícil, mas a maioria não é essa a situação. A maioria está na rua por desejo, porque há relatos da Secretaria de Ação Social de que visitam essas pessoas, de que tentam levar para abrigos, mas não querem, porque não querem seguir regras, não querem ter horários, querem ficar soltos, infernizando, dando tapa, praticando pequenos furtos. Essa é uma realidade que a gente precisa de uma política social, de uma política pública para conter o aumento dessas pessoas em situação de rua e também da violência causadas por esses catadores recicláveis, moradores de rua, que assim, o que quer que seja. Mas, Anny, obrigado pelas suas informações. A gente segue acompanhando. Na medida em que você tiver atualização, a gente vai trazendo aqui. Se a polícia conseguiu localizar, a gente vai trazer aqui para a nossa audiência. Muito obrigado mais uma vez. Eu te chamo amanhã. E você segue comigo. Você também acha um absurdo? Olha, o WhatsApp está na tela, né? Você também acha que é uma situação que precisa de uma política pública para poder tentar conter o aumento da violência promovida por essas pessoas que estão em situação de rua e que, na maioria das vezes, estão porque querem? Porque não querem ter um lar, não querem ter uma família, não querem seguir regras, querem ficar o tempo inteiro, olha, fumando uma pedra de crack, fumando um baseado, tomando sua cachaça e infernizando a população. Essa é a verdade. E é exatamente isso que eu penso. A polícia precisa localizar esse camarada, porque a cena realmente é revoltante. Já deixa a mensagem aqui no WhatsApp, o 99976